Oi, eu sou o Jeder e estamos de volta para mais uma aula da oficina de Papercraft através da Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. E hoje nós vamos falar sobre a técnica Kirigami. O que consiste essa técnica? Kirigami nada mais é, a tradução do nome literal seria cortar papel. Então é a arte de você cortar papel e formar através disso ou pequenos detalhes ou pequenas esculturas ou um enorme monumento. Então vai depender da sua criatividade, do seu tempo. Então é isso, é cortar papel e formar algum objeto, alguma escultura, alguma arte. Hoje nós vamos fazer o seguinte, eu trouxe para vocês um Kirigami um pouquinho diferente. Esse Kirigami ele tem um modelo pré-pronto, vou mostrar para vocês como vocês conseguem acessar e adquirir ele. Eu coloquei no meu Drive, então, ou seja, eu vou disponibilizar o link na descrição e qualquer pessoa com o link consegue entrar e baixar. São 3 versões, tá bom? E aí eu vou passar agora para vocês o passo a passo de como baixar, como acessar e mais algumas informações, tá bom? Então vamos nessa e vamos trabalhar com esse Kirigami um pouquinho diferente hoje. Então vamos lá. Assim que você acessar o link que está na descrição, você vai cair numa página com 3 arquivos. Tem uma opção fácil, uma intermediária e uma difícil. Eu aconselho começar pela fácil. Você vai abrir um dos arquivos e na própria tela você tem a opção de baixar, fazer o download ou imprimir. Se você quiser, você já pode imprimir ali mesmo ou baixar para imprimir mais tarde. Aí você abre, coloca na opção de retrato para poder caber na folha A4, E tem a opção de ser preto e branco ou colorido. Qualquer opção você consegue trabalhar. O colorido mesmo é só pelas marcações, mas se você quiser você pode imprimir em preto e branco e acompanhar pela cor através do vídeo. Se você não tiver como imprimir, uma opção é você abrir ele na tela do computador e colocar uma folha de sulfite por cima e ir copiando bem levemente com lápis todas as marcações, porque é um desenho bem fácil de se fazer, tá bom? Bom, e para começar, como sempre, é o melhor sempre optar das opções pela versão fácil, pelo fato de ser a primeira vez que você está fazendo, para você entender como funciona a questão da dobradura, no caso, dobra em monte, dobra em vale, que eu vou falar mais para frente. E também porque os outros, que são um pouco mais difíceis, eles exigem uma ferramenta um pouco mais própria para esse tipo de trabalho, que no caso seria essa daqui, que é um estilete de precisão ou estilete de bisturi, Cada local utiliza uma nomenclatura, mas seria essa, tá? Que ele tem uma lâmina mais fácil para você chegar e cortar alguns ângulos mais específicos. No caso, o intermediário e a versão fácil, eles podem ser cortados com qualquer instrumento que você tenha na sua casa, por exemplo, aquele estilete comum, até uma tesoura, principalmente a versão intermediária, que ela é mais retas do que esse que no caso seriam círculos, No caso da versão reta, que é a versão intermediária que utiliza a versão cubo, então você consegue cortar até com uma tesoura. Então, assim, sempre optei por começar pela opção mais fácil, por ser mais prático, tanto na parte de aprender, como também nas ferramentas que você vai precisar utilizar. Eu vou utilizar, no caso, o meu estilete bisturi mesmo, de precisão que eu já tenho aqui, mas você pode utilizar um estilete comum mesmo, só tomando cuidado na hora de cortar, tá? Para não se machucar. E como são poucos cortes, e são cortes com espaçamentos grandes, então é bem mais prático de você começar a trabalhar dessa forma. Então, para começar, a gente vai ter que... antes de começar, deixa eu já falar a questão das dobras, tá? Deixa eu pegar um pouquinho aqui. E aqui, ó. Aqui nós temos a legenda de como vamos fazer, tá vendo? Esse é o nosso círculo, nosso anel mágico. E aqui temos 3 tipos de marcações. Temos a marcação com a linha contínua preta. Aqui eu deixei tudo colorido para ficar mais fácil. Mas você pode imprimir, no caso, preto e branco, escala de cinza, e depois só utilizar ou o vídeo ou até uma figura no computador, no seu celular, só para se basear, para saber onde é cada cor. Mas como são desenhos diferentes, fica bem mais fácil, tá? Então temos a figura contínua, que é a linha preta, que é cortar. Então, tudo que é figura contínua, não necessariamente reta como aquela, Tudo que é uma linha contínua da figura,
nesse caso preto, você vai cortar. Temos a linha tracejada, né, risquinho, que está no caso azul, que você vai dobrar em monte. E temos a linha pontilhada, que você vai dobrar em vale, nesse caso vermelho, né? Qual que é a diferença? O monte você vai dobrar puxando para o seu lado, vamos dizer, como se fosse para o seu rosto, para o seu peito, como se fosse uma seta para cima. E em vale você vai dobrar para baixo. Então, olhando a folha assim, de cima, as dobras em monte eu vou trazer para o meu lado, para cima, formando uma seta. E as dobras que forem para vale, né, que são as pontilhadas, eu vou dobrar para baixo, formando uma seta para baixo, ou no caso um V. Então essa é a diferença. É o lado que você dobra, se vai ser para cá ou para lá. Então lembra que monte você vai formar como se fosse uma montanha mesmo, e vale você vai formar uma abertura. Por isso que tem essa nomenclatura, tá? Elas são padrões na grande parte dos kirigamis. Os mais fáceis e os mais comuns, assim, você sempre vai achar com essa, nem sempre a legenda, mas sempre com esse tipo de, como eu posso falar, esse mesmo tipo de sinais. Então, sempre que for para cortar a linha contínua, sempre que for para dobrar em vale, vai ser o tracejado, quando for, desculpa, é o pontilhado, quando for para dobrar em monte, o tracejado. Então, ele é meio que um padrão. E aí vai ter algumas outras, vamos falar, outros sinais que mais pra frente a gente vai vendo, mas que não são muito comuns, a não ser que sejam mesmo nas versões mais difíceis e mais complexas. Então vamos começar. Vamos começar cortando as linhas contínuas e depois a gente vai dobrando cada ponto desse, tá bom? Então vamos lá. Eu aconselho que, se você tiver bastante espaço, você utilize algo para forrar, para cortar. Nesse caso, eu estou utilizando essa base, que se chama base para corte, que é própria para você cortar papel, utilizando algo pontiagudo, tá? E aí, se você puder, você vai cortando e vai girando, tá? Ao invés de você fazer assim com a mão, que é mais complexo, você vai cortando, para o estilete onde tá, dá uma arrumadinha na folha, continua. Para onde tá, arruma a folha e continua, tá? Não tire a ponta do estilete se você não tiver muito domínio, para você depois não perder. E agora, onde tá o meu corte? Vou ter que achar, vou voltar do começo. Não, deixa a pontinha, vira e vai acertando ela para fazer o corte, tá? Nesse caso aqui, igual, eu mesmo perdi minha ponta por eu ter tirado aqui para explicar, mas tranquilo. Você vai, ó, parou, acerta, continua. Qualquer coisa você pula um pouquinho para frente e vamos cortar. Se você sair um pouquinho para fora, você volta pouquinhos centímetros onde você estava, ainda dentro da linha, e corta. E para até o limite. Essa folha que eu estou usando ela é um pouco mais dura, exatamente para fazer o kirigami. Então, ó, normalmente eu tenho que passar com bem mais força para poder ela rasgar, tá vendo? Ó? Ela marcou do outro lado, mas não foram todos os pontos que ela atravessou, o estilete atravessou. Então tem que dar alguns detalhes. Deixa eu até trocar, que eu acho que a minha lâmina está um pouquinho gasta. Vou trocar aqui, vamos ver. Essa lâmina está melhor. Aqui eu virei do avesso porque eu já vi onde está o risco, tá? Mas você também pode voltar aqui e fazer novamente. E cortamos. Tá? Toma cuidado para não estragar essa parte aqui, de vir muito para cá, porque ela a gente também vai utilizar, tá bom? E assim a gente vai cortando um por um.
Não deixa os dedos, por exemplo, aqui perto que você pode se machucar. Então, deixa afastado. E para até onde vai. É bom utilizar assim uma folha mais grossa para fazer, tá bom? Mas se não tiver, não tem, isso não vai causar nenhum dano à sua arte. O detalhe é que ele vai ficar um pouquinho mais mole na hora de girar. Então, quanto mais firme for a folha, melhor. Mas também ela não pode ser muito grossa, senão você não consegue imprimir. Como eu ia falando, uma forma de você retirar o molde, caso você não tenha a impressora e a sua folha ela seja um pouco mais grossa, coloca na frente da tela do computador, né, uma folha mais fina, igual uma folha de sulfite mesmo, como eu falei. Depois você pega e, ao invés de você, eu vou ter que passar tudo de novo na folha grossa. Você pode sim colocar por cima e ir passando, para poder formar marcas, né, e depois ir cortando, ou até usar um lápis para poder reforçar a marca. Ou você pode colar as pontinhas com durex ou fita crepe da folha de sulfite por cima da folha mais grossa e cortar mesmo a folha de sulfite, que automaticamente você vai cortar a folha de baixo também, entendeu? Então, existem inúmeras formas de você conseguir fazer mesmo sem ter uma impressora ou se a folha é muito grossa para imprimir, tá? E a gente cortou aqui, falta mais um aqui no meio. Aqui, 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 ó, vai ficando mais ou menos assim desse lado. Vou cortar a última. E para as outras versões que eu deixei no link, tanto a intermediária como a mais difícil é praticamente esse daqui, só que com espaçamento menor e mais, como posso dizer, mais dobras para fazer, mas nos mesmos locais. E a outra é só um estilo diferente que ela vai abrir, mas vai ser a mesma coisa desse aqui. Só vai dar mais trabalho, mais tempo cortando, mais tempo dobrando, um espaçamento menor, então tem que tomar cuidado para não estragar, mas é o mesmo passo a passo. Então, nós cortamos, né? Tá tudo cortado, aqui ó. E agora vamos fazer as dobras. Vamos primeiro começar com uma das dobras, a dobra em vale. Então, eu venho aqui. Se você tiver uma ferramenta, não necessariamente própria, mas assim, algo que tenha um bico. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Algo que tenha um bico, tá vendo? Pode ser uma caneta que não esteja funcionando mais, algo que esteja assim, ó, arredondado aqui, que não vai rasgar a folha, mas mesmo que vai mesmo passando nela, apesar de não sair tinta e não rasgar, ele vai marcar, fazer tipo um friso, tá? Então é isso que a gente precisa, a gente fazer uma marcação. Você pode dobrar a mão livre mesmo, porque são pequenos, sabe, essas marcações. Mas é bom sempre riscar com alguma coisa, até se não tiver nada mais, risca com lápis por cima, assim, para poder só fazer a marcação. Vai ficar o grafite, mas não tem, em último caso pode ser, ou até uma caneta. Mas se for algo que não tem a tinta, é melhor porque você ainda consegue ver a marcação por baixo. E no futuro você vai precisar, porque às vezes você precisa fazer igual esse aqui, ó. Eu preciso dobrar no meio. É uma linha muito grande para eu poder dobrar a mão livre. Pode ser que fique torto ou fique algumas ranhuras depois que eu dobrar. Então se eu fizer com uma régua, que é o que eu vou fazer aqui, ó, pus aqui e passei. Ele vai marcar. E aí, do lado oposto, ó, deixa eu ver se eu consigo focar mais fácil. Ó, ele fica uma linha suave, que quando eu for dobrar, automaticamente ele vai dobrar, tá? Nesse caso aqui, é o vale. Então eu vou afundar para abaixo. Pego aqui. Confiro as pontas para ver se tá certinho, tá? Opa, focar um pouquinho. E aqui. Confirmo as pontas aqui e dobro na linha que eu acabei de fazer, tá? E aqui também. Se você quiser fazer antes, poderia ter feito, só que acontece, tá vendo? Se eu fizesse antes, eu ia apertar,
só que esse tem que vir pra cá. Então não ia ser legal. Você faz a marcação e já puxa, ó. Pra cima. Esse é pra cima. Vendo? Que é em formato de montanha. Esse aqui também é pra cima. Por isso que eu não posso dobrar a folha antes de cortar e fazer a marcação central. E esses vão pra baixo. Ó, esses são as montanhas. E esses aqui vão pra baixo, formando um V, formando vale. E o grande também. Então, joga esses pra cima e esses pra baixo. E vamos continuar agora desse lado aqui. Vale e também a montanha. Tá? Ó. E aqui nós temos o resultado de todas as dobras. As montanhas que vão vir para cima e os vales que vão para baixo. Olha, como a gente vai fazer? Fecha primeiro por esse grande, que é o maior, né? O pontilhado fechou, já tá para cima. Então, esses você já vem e já joga para cima. E esse aqui você já puxa para baixo. E aí vai encostando aos poucos, ó. Fecha aqui para formar o vale. E esse vem pra cima. Acho que esse não tinha dobrado. Esse aqui também vem pra cima. Tá? E esse também pra cima. Tá? Por isso que é bom passar aquela ferramenta, senão a gente pode dobrar um pouquinho torto aqui. E esse último também pra cima. Quando fechar e finalizar, deixa eu ver se tem algum torto aqui. Se tiver algum torto, ele pode dar algum... Ficou aqui, ó. A gente vai ter um pra cima, dois pra baixo. Só vou dobrar esse aqui melhor, porque acho que o centro dele não ficou legal. Aqui, aí. Deixa eu tirar a régua daqui. E a gente tem essa figura, tá? Uma figura grande, uma pequena, 3 que vai decrescendo. E aí, o que a gente tem que fazer é abrir e fechar. E ele vai fazendo esse efeito de giro. Tá vendo? Quanto maior for o trabalho nessa parte aqui de corte, dobra, maior vai ser a ilusão quando ele abre e fecha. Aqui é uma ilusão mais, assim, mais simplesinha, bem mais neutra. Mas os outros, tanto o intermediário como o avançado ou difícil, ele cria uma ilusão muito mais legal. Mas esse já tem uma ilusão bem bacana para você colocar, tá? E aí é só fazer, praticar com as outras versões que eu passei e depois postar o resultado para ver como que ficou, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.